E aí, vinocultor, tudo bom? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto importante que é a nutrição do seu plantel. E para isso vamos ter uma aula onde a gente vai discutir pontos importantes sobre esse tema. Antes da gente começar na aula propriamente dita, eu quero te fazer uma pergunta. Você quer melhorar o desempenho do seu plantel? Bom, acredito que sim, a gente sempre está em busca aí de melhorias. Bom, para isso, eu quero trazer aqui para a gente conversar sobre formulação de dietas na ovinocultura. Mas antes, presta atenção no título que está aqui, que é formulação de dietas na ovinocultura. E por que na ovinocultura e não formulação de dietas para ovinos? Porque a parte nutricional, ela não depende só da dieta, ela depende de um manejo nutricional. Então, essa formulação de dieta ela tem que estar inserida na sua ovinocultura. Vamos lá que você vai entender melhor. Como eu falei ali, em manejo nutricional, você sabe o que eu quero dizer com isso? Vamos fazer um nivelamento para poder ficar mais claro para você e aí você tirar o máximo proveito das informações que eu vou trazer na sequência. Bom, o que é o manejo nutricional, então? Ele se refere a um conjunto de práticas que são adotadas para oferecer a alimentação ideal ao animal, permitindo assim que ele atinja o seu melhor desempenho. Então, entendeu? Ele é um conjunto de práticas que vai fazer o animal entregar seu melhor desempenho. Então, talvez você pode ter a melhor formulação de dieta, porém, se você não tiver um coxo adaptado, essa dieta não vai fazer o animal entregar o seu melhor desempenho genético, entre outros exemplos. Então, esse manejo nutricional, ele não tem regra. O manejo nutricional ele é definido de acordo com o perfil da propriedade. O perfil da propriedade é tipo de alimento disponível, instalação, mão de obra e por aí vai. Então, vamos lá. Qual que é o maior desafio hoje para você na ovinocultura? Acredito que seja aí o custo com alimentação, quando a gente olha para a parte financeira, né, diretamente para o desempenho do seu plantel. Por que esse maior desafio hoje acaba sendo o custo com alimentação? Porque na produção de um cordeiro, no custo de produção de um cordeiro, 70% está relacionado a esse custo com alimentação. Ou seja, quanto menos eficiente você for aqui, mais caro vai custar o seu cordeiro e a sua margem vai ser cada vez menor. Então vamos lá. Como que você pode reduzir esse custo com nutrição? Você tem alguns caminhos. Você pode aumentar a escala de produção, você pode melhorar os índices zootécnicos e você pode reduzir custo com nutrição. Então, para você aumentar essa escala de produção, o que você pode fazer? Obter mais animais, aumentar o seu número de matrizes dentro do plantel. Porém, se você não tiver um manejo nutricional eficiente, esses animais não vão conseguir entregar a máxima produtividade, ou seja, você não vai conseguir aumentar a sua escala de produção, você vai aumentar o seu custo. Aí acaba sendo um tiro no pé. Melhorar os índices zootécnicos, o aumento da produtividade que está atrelado aqui a essa escala de produção. Como que você consegue isso? Através da nutrição. Então, perceba que como que você vai reduzir esse custo com nutrição realmente é diretamente reduzindo o custo com nutrição. Parece que eu estou repetindo, mas agora eu vou explicar melhor para você. Como que você vai fazer isso? Tem a nutrição do plantel. Eu quero diminuir o meu custo com alimentação. O que você pode fazer? Você pode reduzir o preço de compra dos insumos e ou melhorar a eficiência nutritiva do seu plantel. Quando a gente olha para o perfil da ovinocultura nacional, ela é composta por rebanhos médios a pequenos, em números de matrizes. Tendo esse dado como informação, a gente consegue entender o tamanho de desafio que é para esse produtor conseguir reduzir o preço de compra do insumo. Porque geralmente essa redução de preço está atrelada em um volume maior, então depende de uma união de produtores, ou seja, tem outros obstáculos pela frente que esse produtor precisa ultrapassar para poder reduzir o preço de compra dos insumos. Então, o que está mais próximo da sua mão, né, mais próximo de você conseguir realizar na sua ovinocultura? É melhorar a eficiência nutritiva do seu plantel. E tudo isso, como é que você vai conseguir? Através do conhecimento. Você dominando o que faz parte desse manejo nutricional, o seu plantel vai ter essa melhora na eficiência nutritiva e aí vai puxar lá os outros índices que você precisa para assim ter uma viabilidade econômica na sua agricultura
e a caminho do lucro real. Então, você deve estar se perguntando agora, como que eu vou aumentar a produtividade do meu plantel? Principalmente pela divisão do plantel em categorias. Por que isso? Porque essa divisão em categorias, ela aumenta a eficiência nutricional e diminui o custo com a alimentação. Porque você pode até observar que o seu custo mensal, talvez, com a alimentação, não diminuiu. Mas quando você olha a eficiência, ela aumentou, então, diretamente, esse custo vai diminuir porque ele está produzindo mais. Então, você produz mais gastando mesmo. Então, o preço por quilo, por exemplo, produzido, ele acaba sendo menor. Vou te passar agora 3 conhecimentos fundamentais. Agora eu vou te passar 3 conhecimentos fundamentais. E esses conhecimentos, eles vão te dar segurança e certeza que você está no caminho certo da nutrição do seu plantel. O que você tem que ter conhecimento? Exigência nutricional, conversão alimentar e ajustes das dietas. Você entendendo esses três princípios, eu tenho certeza que o seu plantel vai aumentar muito o desempenho dele. Então vamos lá, quando eu falo de exigência, o que você tem que ter na sua cabeça? Que o animal, ele passa por diferentes fases do ciclo de produção. Mesmo que na sua propriedade todos os animais fiquem juntos, todos são expostos ao mesmo manejo nutricional, uma coisa que você não consegue tirar de dentro da agricultura é essa transição do animal pelas diferentes fases do ciclo de produção. Então, o animal ele vai ter mudanças de estados fisiológicos. O que significa isso? Uma hora a ovelha vai estar vazia, uma hora a ovelha vai estar prenha, ela vai estar próxima do parto, vai estar no pós-parto. E o cordeiro, ele tem a fase dele de recém-nascido, tem desmame, tem recria de borrega. Então, tá vendo como o animal ele vai passar por todas essas fases, quer queira você ou não? Então, entender essa exigência é entender que tem diferença entre categorias e saber o quanto que essa categoria precisa. E a exigência nutricional não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Você pode e deve começar trabalhando com as informações mais simples. E é isso aqui que eu vou te passar nessa aula de hoje. Então, você entendendo que uma ovelha, conforme ela chega no terço final de gestação e depois ela, logo no pós-parto, ela tem um aumento de exigência de proteína, você já vai entender que você precisa formular uma dieta, entregar uma dieta para esse animal que vai atender essa exigência mais alta de proteína de quando ela está num período, por exemplo, de estação de monta, que ela vai estar vazia. E o cordeiro? O cordeiro, ele também tem essa diferença. Então, vamos olhar aqui. O cordeiro com até 30 dias de idade, ele possui a maior exigência de proteína no seu ciclo de produção. Conforme a idade dele vai avançando, essa exigência de proteína diminui. Então, você vai concordar comigo, se você usa uma dieta hoje, vamos supor que ela tem capacidade de suprir essa demanda de proteína do seu cordeiro. O que vai acontecer? Nos primeiros 30 dias, você não vai conseguir atender a exigência de proteína dele, limitando muito o crescimento dele. Nesse período aqui, você vai entregar a quantidade de proteína que ele exige, e aí o cordeiro vai sim conseguir expressar, né, máximo desempenho genético de acordo com a dieta fornecida, e depois desse período você vai passar a fornecer uma dieta com alto teor de proteína para a categoria que ele está. E isso não é interessante. Por que não é interessante? Porque o excesso de proteína, o animal precisa gastar energia para poder liberar, ou melhor, para poder se desfazer desse excesso de proteína. Então, para você entender e ficar claro como o animal passa por diferentes categorias, dá uma olhada nesse esquema aqui. A ovelha vem na estação de monta, ela vai ficar no pré-parto, ela vai estar recém-parida, ela vai começar um manejo de mamada controlada e vai sair para o desmame. E aqui tem cordeiro junto. Cordeiros recém-nascidos, cordeiros da mamada controlada. O que acontece depois do desmame ainda? O cordeiro vai para a terminação, ou a fêmea vem aqui, que é uma recria, que a gente chama no sistema lucrovino de recria 1 e 2, para depois dar 2, essa borrega vir e voltar para a estação de monta. Então, esse ciclo, ele existe independentemente do número de baias que você tem, das divisões que você faça no seu plantel. Os animais vão passar por essas fases, e quanto mais você conseguir atender as demandas dele por fase, maior vai ser a eficiência do seu plantel. Então, agora vamos para o segundo conhecimento, que é a conversão alimentar. O que é a conversão alimentar? Dá uma olhada aqui, ó. O cordeiro, conforme ele vai aumentando a sua idade,
a conversão alimentar dele também aumenta. Então, essa conversão alimentar significa o quê? Se esse animal ingere uma determinada quantidade de dieta para engordar 100 gramas, por exemplo, aqui, com essa idade, o animal tem que consumir 4 vezes a quantidade de dieta que foi ingerida nesse primeiro momento de vida. Então, quando você domina isso aqui, você vai ter certeza que o seu cordeiro ele precisa acelerar no começo. Depois disso, o prejuízo é quase certo, porque a sua conversão alimentar ela começa a dobrar aí de período em período, chegando num momento aqui de ser até 7-1, isso inviabilizando a produção de cordeiro. Vou te entregar agora o terceiro passo, que é a nutrição simplificada, que é o ajuste de dieta. Então vamos lá. Quando a gente olha os principais nutrientes avaliados na formulação, a gente vai trabalhar com energia e proteína, porque elas são as que mais influenciam no desempenho dos animais. Eu vou te passar um método agora, que eu criei, para simplificar esse entendimento na variação e como que você vai poder ajustar essas dietas conforme a evolução do seu plantel, de maneira prática e direta. Vamos lá. Presta atenção comigo nesse quadro. Ele é muito simples, porém ele é muito poderoso na transformação desse desempenho do seu plantel. Ele está separado aqui em energia e proteína. Ele tem os números aqui em ordem crescente da energia e o fixo em proteína. O que eu quero trazer com essa correlação? A gente pensando aqui num concentrado, numa fórmula do concentrado, o que você vai fazer? Está aqui, ó, 1 de energia para 1 de proteína. Vou facilitar, e que é o que todo mundo tem com facilidade. Se a gente direcionar a energia para o fubá, para o ingrediente fubá, e a proteína para o ingrediente farelo de soja, se você quer fazer uma mistura que vá atender a exigência daquele cordeiro nos primeiros 30 dias, você vai trabalhar com uma mistura de 1-1. Ou seja, a mesma quantidade de fubá que você colocar, você também vai colocar farelo de soja. E isso vai bater lá os 28% de proteína. Depois, o que acontece aqui? Ó? Você vai diluindo a quantidade de proteína na dieta. Então, pensa comigo, o cordeiro nasceu, conforme ele vai crescendo, se você seguir essa sequência, conforme a idade dele, eu tenho certeza que o seu cordeiro vai ter o máximo desempenho e o menor custo de produção. Então, o que você vai fazer? Aqui, você vai colocar 2 medidas de fubá, que a gente está usando como referência, para 1 de proteína. E aí você vai fazendo aqui essa diluição, entendendo quanto de proteína cada mistura desse concentrado ele vai te entregar. E isso aqui vai tendo essa variação. Aqui chega a 29, aqui vai chegar a 22, aqui vai por volta de 16 e aqui fica por volta de 13. Mas o que é o mais importante você entender isso aqui? É para quando você olhar para o seu lote de cordeiro e conseguir raciocinar. Acho que agora está na hora de eu mudar a ração deles por conta da idade, por conta do peso. E aí isso você vai entregando maior eficiência para o seu plantel. Então, olha aqui que legal, ó, como eu estava falando. A exigência de proteína do cordeiro ela vai aumentando e diminui. Se você seguir essa sequência que está aqui, pronto. Você já vai estar no caminho do melhor desempenho e do melhor custo de produção do seu cordeiro. Agora, da ovelha, o que você vai fazer? Um exercício aqui agora. Pensando que essa é a maior exigência de proteína de uma ovelha, e você vai fornecer, no caso aí a gente está falando do concentrado mais volumoso, ou seja, esse concentrado vai ser diluído no volumoso, qual seria aí uma mistura de concentrado bacana para você trabalhar nesse período de recém-parida? Essa aqui de 2-1, que ela entrega por volta aí de 20 a 22% de proteína. Quando você diluir isso no volumoso, vai chegar próximo do 16, e aí sua ovelha vai ter capacidade de produção de leite, vai conseguir fazer o cordeiro acelerar o ganho de peso dele, e depois essa ovelha vai estar sadia para entrar numa mamada controlada. Vou te perguntar de novo, você quer melhorar o desempenho do seu plantel? Eu vou trazer uma oportunidade para você aqui e um convite. Vamos conversar sobre essa formulação de dietas na ovinocultura de uma maneira bem aprofundada, bem prática, para você sim conseguir realizar as ações do seu plantel e ter domínio da nutrição dele. Porque através da nutrição, você vai conseguir obter o seu lucro real. Então, eu quero te convidar para que eu possa compartilhar todo o meu conhecimento, experiência na ovinocultura, que já chega a 15 anos trabalhando com ovinos. Eu sou zootecnista e mestre em produção e nutrição de ruminantes. É fácil.
A gente tem um grupo exclusivo sobre a nutrição na ovinocultura e eu quero que você entre nele clicando no link que está disponível. Fazendo parte do nosso grupo de nutrição, você vai garantir a sua vaga no curso de formulação de dietas da ovinocultura e também vai ter acesso a um super desconto para fazer a inscrição no curso. E lá dentro tem todas as informações de datas, horários, materiais, conteúdos, para você, sim, dominar a formulação de dietas do seu plantel e, com certeza, obter o melhor desempenho dos seus animais. Clica no link que está disponível aqui e eu te espero lá no grupo. Um abraço.